Vou-vos falar sobre comunicação didática e a voz. A voz é um elemento importantíssimo em termos de comunicação. E para isso há que dominar um conjunto de técnicas que a maior parte das pessoas não tem ideia da importância que ela representa. Vamos, por isso, ver a voz como instrumento didático no contexto educacional. Emite-se um ruído com a laringe e fala-se e canta-se com o cérebro. Isto é uma expressão interessantíssima que Eduardo Grade nos diz, mas há mais pessoas que continuam a fazer esta afirmação. A voz é o resultado da interação entre a mensagem cerebral e a sua reprodução pelo aparelho fonador. Portanto, são aspectos interessantíssimos que há estudos profundos sobre isto. Sob o ponto de vista técnico, estão identificadas mais de 3.000 tipos de sons emitidos pela laringe. Interessante, não? A parte importante do nosso processo de ensino é realizada através de voz, quer seja presencial, quer seja em vídeo didático. Vamos, por isso, passar a caracterizar os vários tipos de voz. Nos homens temos o baixo, o barítono e o tenor. Mas nas senhoras temos o contralto, o meio soprano e o soprano. Bom, isto sob o ponto de vista de canção, sob o ponto de vista temos qualidades da voz que são o tom, que representa o som que permite situá-la na escala de frequências para ser mais ou menos grave. Temos ainda a intensidade, que depende da amplitude de vibração do som emitido, maior ou menor força no som, e o timbre, que depende do perfil harmónico da voz que nós emitimos. Como já repararam, a voz é importantíssima, não só por dar corpo à informação que queremos transmitir, como fazê-la chegar aos nossos destinatários. Porque não é possível um aluno que esteja no fim de uma aula e, se nós estamos a falar muito baixinho, fazer chegar lá a voz. Não dá. Tem que adaptar tudo isto à nossa realidade. E, portanto, a duração corresponde ao lapso de tempo em que o som é emitido. E, portanto, nós podemos falar muito rápido ou falar pausadamente, que é outra forma importante para captar a informação que estamos a fazer. Ora, o aparelho fonador vem desde cá de cima, desde a boca, passando pelas fossas nasais, portanto, pelo pomo de Adão, pelos brônquios, etc, etc. Mas vamos ver como é que funciona na sua constituição o aparelho respiratório, que é o nariz, a boca, a traqueia, os pulmões e o diafragma, que é mais o aparelho laríngeo, que tem a laringe e as cordas vocais, e temos ainda o aparelho de ressonância, que é o platíneo, os 6 laríngeos, a estrutura óssea entre a mandíbula superior e frontal. Bom, quanto à fisiologia da voz, baseia-se numa boa técnica vocal, não é? Baseia-se numa boa respiração. E vamos a ver outros detalhes importantes. A respiração pode ser uma respiração vital ou uma respiração fónica, que é aquela adaptada aos intervalos onde nós respiramos no meio de duas expressões, porque para não interrompermos uma palavra a meio ou coisas no estilo. A respiração fónica varia com a educação da voz, com o sexo e com a idade. É diferente a voz de uma criança do que de um adulto ou de uma pessoa já com uma idade avançada. Então, vamos ver mais detalhes sobre isto. A voz como meio de expressão. A voz pode ter várias formas para nós nos exprimirmos e é uma essencial de expressar conhecimento, pensamentos, necessidades, emoções e sentimentos. Vamos então ver o seu uso incorreto ou inadequado pode distorcer uma mensagem e dificultar ou bloquear a comunicação.
se eu disser olá, olá ou olá. São formas completamente diferentes de expressar sentimentos ou mensagens associadas à narração propriamente dita. Vamos então ver. Tudo o que se relaciona com a voz tem duas importantes facetas. O significante, que é a expressão, e o constituinte, o que se relaciona com o significado do que se expressa. Porque vocês reparem, quando um ator canta, muitas vezes até nem percebemos, mas achamos melodicamente muito bonito. Enquanto quando um professor fala, ou se percebe exatamente o que ele está a dizer, e tem que ser de forma pausada, para o nosso ouvido ouvir, mas o nosso cérebro registar, etc, etc. Senão, não funciona. Enquanto que um cantor se deve preocupar mais com o significante, para um docente deve ter uma preocupação dominante sobre o constituinte. Ora bem, características da voz. A voz para o sucesso. Assim como um cantor, a voz é um instrumento de sucesso, para um docente, este é um elemento fundamental no seu processo de comunicação didática e na forma oral. Mas a clareza na pronunciação, timbre agradável, sonoridade adequada, fluidez permanente e controle dos silêncios são instrumentos muito importantes a ter em conta na voz. Vamos então ver que a voz pode ser um ingrediente para o sucesso ou a voz ser um ingrediente para o insucesso. Se a postura, se a projeção, etc., da voz não forem adequadas àquilo que estamos a apresentar. O que aproxima e afasta a voz em diferentes contextos profissionais é o seguinte: é completamente diferente um cantor, ou um guia turístico, ou um político, ou um locutor, ou um professor a falarem e a expressarem aquilo que querem dizer. Porque reparem, um cantor pode ter variações e timbres completamente diferentes, enquanto que um guia turístico fala normalmente, fluidamente, e que a maior parte das vezes não sabe falar e não sabe expressar-se de forma a que as pessoas que vão no seu bus ou de outro estilo consigam perceber o que se está a dizer. Um político é aquela conversa que nós já estamos habituados, um locutor já é bastante mais claro e um professor tem que ser muito claro, que toda a sua voz tem que ser devidamente projetada, etc, etc, etc. Bom, disfunções e disfonias, educação e manutenção da voz e o aparelho vocal. Isto é um aspecto muito importante, especialmente para um docente, porque tem que ter a sua voz perfeitamente trabalhada e permanentemente em condições. Aspectos importantes num docente. Vamos então ver os aspectos mais importantes a ter em linha de conta. Projeção da voz. Para que chegue ao fim da sala, narração pausada, para que os nossos ouvidos ouçam e o nosso cérebro entenda. Esqueça o fade out. As pessoas que falam assim vão a falar e depois a última frase já não se entende. Portanto, é preciso muito cuidado em que as frases sejam completas e projetadas até ao fim. Ok? E evitar ortodisfonias. Isto são importantes, são regras básicas importantes que um docente deve registar na sua apresentação. Quanto à narração, é feita ao vivo ou em vídeo e tem de ser complementada por técnicas de comunicação não verbal, postura corporal, expressão facial. Reparem que a mesma cara pode ter duas expressões completamente diferentes, em que uma representa uma coisa e outra tem outra mensagem. A formação com suporte de ortofonista. O quê? É importante nós, como docentes, termos formação em termos de voz, para corrigir defeitos de forma a fazer desaparecer maus hábitos ou por uma incorreta utilização da voz. Técnicas de formação ou correção da sonoridade são importantes. Técnicas respiratórias, técnicas vocais, técnicas de articulação, colocação da língua e lábios para emissão de fonemas, de sílabas e palavras
entoação de fonemas, palavras e frases e inflexões de voz. Mas há mais. Técnicas de narração temos entoação da oralidade, síntese narrativa, verbalização, pausar. Bom, isto é muito bonito, mas só pela teoria não ficamos. Nós temos previsto um conjunto de tutorias e de experiências que nos vão dar atividades relacionadas com ortofonia. Vamos a isso? Esperemos que seja interessante. Será feita com exercícios e técnicas e métodos para nos apercebermos dos aspectos principais de toda esta tecnologia associada à voz. E que mais? Olhem, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que seja importante para todos vós.